Por que não queremos ter filhos? Bem, pessoal, o assunto de hoje é um pouco complicado e só é complicado porque, infelizmente, a maioria das pessoas age com muita emoção diante dele, em vez de tentar entender o problema com seriedade, com razoabilidade e, obviamente, maturidade. Então, vai lá a pergunta: por que não queremos mais ter filhos? A primeira resposta que nós temos a esta pergunta é aquela que faz referência ao aspecto financeiro. E vamos ser honestos, ele é muito válido. Essa resposta é muito válida e também real. O nosso poder aquisitivo está cada vez menor desde a criação do real, dessa nossa moeda. E ao mesmo tempo o custo dos produtos e dos serviços nunca foi tão alto. Uma escola, uma creche para uma criança em grandes capitais, em grandes cidades, cara, não está saindo por menos de um barão. E mesmo nas cidades pequenas, o problema ainda assim é presente. Já que apesar do custo de vida ser mais barato nas cidades menores, nas cidades mais do interior, a remuneração, o salário, ele costuma ser proporcional ao custo de vida. Então fica tudo no 0 a 0. Mas, vejamos, não é de hoje que a humanidade passa por crise econômica. Aliás, não é de hoje que a humanidade passa por crises. E mesmo diante das guerras, de 2 conflitos mundiais, pragas, entre outras coisas, a humanidade sempre teve filhos. Além do mais, existem inúmeras famílias que são mais pobres economicamente e, mesmo assim, apesar das dificuldades, conseguem prover uma boa educação. Educação real, não formal. E bons valores aos filhos. E que essa história de meu filho vai ter tudo do bom e do melhor. Meu filho vai ter tudo o que eu não tive. Isso é puro egoísmo. É fetiche de pobre dinheirista, que só consegue ver valor em bens materiais, em coisas materiais. E são completamente cegos para valores superiores, como virtude, caráter, bom caráter e nobreza. E eu vou ser honesto, vou compartilhar uma experiência minha com vocês. Eu sou um grande exemplo disso daí. Eu sou adotado. E a minha família adotiva, ela é natural lá da região Nordeste. O que eles fizeram? Eles vieram do Nordeste para o Rio de Janeiro. Uma mão na frente e outra atrás. E o que aconteceu? Muita dedicação, muito esforço, construíram um patrimônio junto com 3 filhos, e mais pra frente 4, já que eu viria, né? E nunca vi eles se lamentarem ou se vitimizarem. Apenas educavam os filhos, trabalhavam muito duro, sempre. Ou seja, dá pra fazer. Dá pra ter filho, mesmo com condições apertadas. Então, esse argumento de que não dá pra ter filhos porque é economicamente inviável, não é lá muito forte. E ao mesmo tempo, eu acabei de provar que não ter filhos porque se vive em tempos difíceis também não cola. Porque já vivemos tempos piores. E as pessoas tiveram filhos. E muitos, por sinal. Então, por que diabos a gente não quer ter filhos? Por que o índice de natalidade no Bostil está despencando? Por quê? Atenção, alerta de gatilho emocional. Tudo que será dito de agora em diante neste vídeo pode causar profundos sofrimentos àqueles que não suportam ser contrariados, que são extremamente destemperados e emotivos, sentimentais, emocionados. Se você não quer ter os seus botões emocionais apertados, se você não suporta ouvir uma opinião que agrida e demonstre que você está errado, sugiro que saia do vídeo nesse exato momento. Então, vamos à resposta. Nós não temos filhos porque não fomos criados para ter filhos. É exatamente isso. Nós não fomos criados para ter filhos. Vejam, antigamente, a geração dos nossos pais, a geração nascida ali nos anos 60, 70, até 50 principalmente, né, e um pouquinho dos anos 80, tinha em mente que o sentido da vida era trabalhar, casar e constituir família. E quando dava, se divertir, fazer alguma viagem, ter algum hobby, lazer, mas em grande parte em família. Fazer as coisas juntos. Ou tendo como fim, tendo como objetivo final, servir a família. Essa geração, desde pequena, foi criada aprendendo e desenvolvendo as habilidades necessárias para poder prover, para poder gerir, manter, sustentar uma família.
Vejam, quando criança, a maioria dos meninos, e eu sei disso porque meu avô me contava muito, não só sobre as histórias dele, mas dos irmãos, dos primos. E, é claro, a literatura também, a história demonstra isso muito claro pra gente. E, infelizmente, é verdade e verdade esquecida. Os meninos, de antigamente, eles ajudavam em tarefas mais leves de manutenção dentro de casa. Pequenas construções, reparos de carpintaria, coisas básicas. E as meninas, normalmente, ajudavam nas tarefas domésticas, como costura, cozinha, organização, limpeza, administração das contas de casa e da despensa, ver o que está faltando para poder comprar. E também ajudavam desde cedo criando os irmãos mais novos. Ou seja, antigamente o normal era que desde criança já fossem ensinadas a serem adultos. E essas crianças eram tratadas como mini adultos, tendo responsabilidade e disciplina. E claro, pessoal, as crianças brincavam também, mas não só brincavam. Esse era o retrato dessa geração. Você pode estar se perguntando, ou então pode estar já doidinho para poder fazer algum comentário, falando assim, existem muitos abusos, houve trabalho forçado infantil. Assim, isso existe até hoje. Isso não é um problema de uma época, mas de todas as épocas. Tá entendendo? Então você faz um problema que até hoje não foi resolvido para você privar as crianças de terem uma educação real, de terem uma educação mais prática, bom, não é lá um argumento muito forte. Mas, voltando, e a nossa geração? A nossa geração é a geração do estudo obrigatório e diversão e brincadeiras. E é só isso. Então, eu acho que eu vou estar descrevendo a realidade de muitos quando digo que a infância das últimas gerações e das atuais foi basicamente no colégio e brincando. Sendo o colégio, muitas vezes, a maior responsabilidade que tivemos na nossa vida. Ou a faculdade. E depois de terminar ali o ensino fundamental, veio o ensino médio. Depois, vestibular. Depois, faculdade. Depois, mestrado, doutorado. Para aí sim, na melhor das hipóteses, começar a trabalhar. Por que eu falo da melhor das hipóteses? Porque ainda assim, a gente sabe que isso está acontecendo cada vez mais comumente, que depois de tudo isso, ainda existe o risco da pessoa trocar de profissão. E o outro ponto que eu estava falando era o quê? A diversão. Então, nós nos tornamos muito bons em nos divertir e péssimos em arcar com as responsabilidades inerentes à vida adulta, como levar um casamento até o fim, sem ter separação, suportar e ajudar o cônjuge com os seus problemas, ajudar os pais quando precisam, ou os sogros, ajudar um amigo que esteja precisando de ajuda. A maioria dos jovens adultos e adultos de hoje em dia não sabe lidar com essas responsabilidades. Promover sacrifício e esforço para algo que vá além deles mesmos. Por quê? Porque isso nunca foi exigido deles. E se foi exigido, isso aconteceu em menor grau comparado às gerações passadas. Além do mais, vejamos, nós vivemos na era do entretenimento, o século hedonista, filosofia cuja busca pelo prazer é o fim último da vida. Jantares em lugares legais, festas com os amigos, bebedeira até tarde, jogatina online com os amigos até altas horas da madrugada, baladinha, barzinho, viagens épicas sem nada para nos prender e com o que nos preocupar. Tudo isso é muito bom, prazeroso, gostoso. E justamente por isso que as pessoas não querem mais ter filhos. Porque ter filho não é prazeroso. Ter filho pode ser tudo menos prazeroso. Então, pessoal, pode ter muita gente aqui que vai dar chilique, que vai se esconder atrás de justificativas torpes, como eu não levo jeito para ter filhos. Eu prefiro não ter filho do que cuidar mal e fazer ele sofrer. São muitas desculpinhas sentimentalistas que só visam esconder a inépcia e o egoísmo de muitos através de uma aparência de falsa nobreza, de falsa preocupação, de um falso altruísmo. É um discursinho com palavrinhas bem bonitinhas, mas completamente ausente de referente. Aliás, não completamente. Quando eu digo que alguns desses discursinhos não são totalmente mentirosos e sentimentalistas, eu me refiro àquele em que a pessoa afirma com todo o coração e toda sinceridade que não leva jeito para ter filhos, ou que não se vê, que não se enxerga sendo pai ou mãe. Pode parecer bobeira essa forma de expressão. Cara, mas ela é bem profunda, de verdade. Eu realmente acredito quando alguém diz isso, porque realmente nós não fomos criados para isso, para sermos responsáveis, para sermos pais, mães. Muitos jovens e adultos chegam até mim na clínica com medo de decidir em qual profissão iniciar, qual faculdade escolher, ou dizendo o quanto estão decepcionados com a área de atuação, com o emprego atual e com medo de mudar. Enfim,
Tudo isso diz muito sobre a nossa criação, porque não fomos criados para tomar decisões sérias, fazer escolhas, arcar com responsabilidades sérias e assumir as consequências. Então imagine, fazer uma escolha cuja consequência dessa escolha dura para sempre. Bem, filhos são assim. Eles têm essa mania, né, de durarem para sempre, via de regra. Então, é normal que muitos tremam na base apenas em cogitar ter filhos, porque é um compromisso que não dá prazer, que exige abdicação de prazeres, sacrifício e esforço por um longo período de tempo. E para melhorar ainda mais a situação, não há garantia nenhuma de que, mesmo você fazendo tudo do bom e do melhor, ela será uma boa pessoa. Ou seja, filho é algo que não é prazeroso, que exige esforço, muito sacrifício e que não há nenhuma garantia de ganhos futuros. É tudo o que essa geração mais abomina, mais teme. São muitos os ônus. E se vocês perceberem, as atuais gerações detestam os ônus inerentes às escolhas. Por exemplo, querem casar, exigem tudo do parceiro e da parceira, mas não estão dispostos a mudar, a sacrificar. E o divórcio é sempre uma opção. Querem ganhar muito dinheiro, trabalhando pouco e só fazendo o que se gosta. Essa é linda, né? Sem engolir sapo, sem ter dias ruins, sem ter derrotas. Querem ter um belo físico e rápido, mas sem fazer dieta, sem se esforçar mais no treino. Esperar o tempo necessário para um músculo ser trabalhado e construído. Bem, infelizmente, as gerações atuais elas estão pensando que a vida, e portanto a realidade, é uma espécie de self-service, que você escolhe o que quer e descarta o que não quer. Bom, eu quero carne, quero uma batata fritazinha aqui, quero um tomatinho, né? Agora, não, cebola eu não gosto não, né? Alface, eu não quero não, né? Ou seja, eu quero ser rico, eu quero ser plenamente feliz, mas quero tudo isso sem fazer o mínimo de esforço possível, nunca ter frustrado as minhas intenções e os meus planos, sem nunca ser contrariado. Porra, isso não existe. Então, eu creio que fica evidente o fato de que o grande problema sobre as pessoas não quererem mais ter filhos é um grande problema de maturidade. É uma crise de maturidade. Tudo se resume a isso. Mas vamos com calma, pessoal. Eu falo pra irmos com calma porque, infelizmente, tem um monte de arrombado moralista na internet que acha que um homem ou uma mulher não é maduro de verdade porque ainda não se casou, ainda não tem filho. Ou se casou, ainda não tem filho. Então vejam, em primeiro lugar, o processo de maturidade é algo que dura a vida toda. E tem muita gente querendo combater esse problema. E são muitas as pessoas que chegam até mim e buscam de amadurecimento. Então eu creio que chegar para uma pessoa que nunca foi ensinada a ser madura e está se esforçando para poder mudar, já que tomou consciência desse problema, e jogar na cara dela que ela é uma infantil de merda, pô, não é a melhor maneira de ajudar, né? E também não é lá muito maduro. Infelizmente, estamos cheios de pessoas assim na internet. E o pior de tudo é que essas pessoas acham que o simples fato de terem feito um ou mais filhos e jogado foto na internet já são as pessoas mais maduras e bem resolvidas do mundo. Ou seja, acho que a maturidade é a aparência de família pica na internet. Ou só fazer filho, quando a realidade é bem diferente, já que fazer filho é a parte mais fácil. O grande desafio é o que se sucede nos próximos anos. Eu, por exemplo, tenho muitas clientes, homens também, né? Tanto homens quanto mulheres, e que estão completamente perdidos quanto à criação dos filhos. Porque resolveram ter filhos com as expectativas mais irreais do mundo. Ah, filho é bênção. Ai, ter filho é só alegria. Ter filho é muito prazeroso. É muito bom ser mãe, ser pai. Assim, opa, peraí. Filho realmente é bênção de Deus. Não há o que se discordar aqui. Agora, filho ser só alegria e ser muito prazeroso? Ah, meu amigo, isso não é mesmo. Então, o que ocorre? É óbvio que a pessoa se frustra. E se frustra porque foi dito e ensinado para ela que seria maravilhoso. Mas ninguém ensinou a ela como criar e educar os filhos. E se ensinaram, ela com certeza percebeu a ineficácia entre o que foi ensinado na teoria e a prática, a realidade da maternidade e do matrimônio. E isso gera um sofrimento absurdo, porque muitas vezes as pessoas acham que o problema não está no método, não está na expectativa que foi criada nela. Não, ela acha que o problema está na realidade, está na verdade. Tipo, cara, isso daqui tá difícil de se fazer, hein? Ah, não, mas acho que o problema é o quê? Não, sou eu. O problema sou eu. Até porque, através desses meios de marketing absurdos atuais, elas são induzidas a pensar assim: se você comprou o meu produto, se você está vendo tudo isso daqui e está aplicando tudo que eu estou dizendo e você não está conseguindo, haha, a culpa é você, seu merda.
Gente, isso não existe. Isso não existe. No fim dos dois casos, tanto de quem não quer ter filho e de quem tá tendo com expectativas equivocadas, o problema é o mesmo. Não fomos criados para ter filhos, não somos maduros o suficiente. Então, o que devemos fazer? Nós devemos assumir que os tempos são diferentes, que as nossas circunstâncias são diferentes. Pessoal, nós temos acesso a inúmeras tecnologias que estão dando causa a um sem número de novos transtornos mentais, a novos vícios, aos quais as crianças estão sendo expostas. E nós também. Hoje, pai e mãe trabalham. Essa é a regra, e são poucas as famílias que nutrem uma boa relação com os avós e outros parentes mais próximos, que antigamente costumavam dar uma ajuda e prestar auxílio diante de um bebê a caminho. Mas hoje são um bando de gente problemática, imatura, que se porta como adolescente de 15 anos, ou seja, mais atrapalham do que ajudam. Então, quem quer ter filho deve avaliar suas circunstâncias da maneira mais sincera possível, pô, e tomar sua decisão baseada nessas circunstâncias. Compreender as dificuldades sem se martirizar. Ai, eu tô sofrendo porque eu tô tendo um filho, ai, meu filho me aborrece, ai, eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, meu Deus. Assim, cara, isso é normal. Você não é uma péssima mãe, porque às vezes você tem vontade de tacar teu filho da parede porque ele tá fazendo pirraça, porra. Vejam, e também tem outro problema. É o quê? É o fato de que se você não tiver 15 filhos, sua família não existe, você não é uma boa mãe, você não é um bom pai. Se der pra ter só um, ótimo. 2, ótimo. Você não será melhor ou pior se tiver 1 ou 15, porra. Novamente, temos que compreender que não fomos criados e ensinados a ter filhos, a constituir família. Tudo isso foi, na melhor das hipóteses, falado para a gente da maneira mais rasa do mundo. Mas nada de concreto foi feito. Nada de prático foi ensinado a nós. E o que nos foi ensinado, nós aprendemos muito bem. Estudar, fazer faculdade e curtir. Isso é tão sério que se você chegar para uma pessoa hoje e dizer que ela pode ter uma vida profissional boa sem um diploma, ela não acredita. Dizer para ela que tem muito pedreiro ganhando mais do que advogado com mestrado, ela não acredita. Sabe por quê? Porque ela foi ensinada desde a infância até a vida adulta que tem ensino superior, estudar, com muitas aspas, é o sentido da vida. É o que se deve fazer. É a garantia de sucesso. É a questão principal da vida que deve ser respondida. E que educar filhos, lidar com esposa e marido, gerir uma casa, isso aí é uma paradinha que a gente resolve com o tempo aí, né? E vejam, quando nós somos pequenos, nós temos uma enorme capacidade de assimilação das informações que chegam até nós, as experiências que chegam até nós. Nosso sistema nervoso está a todo vapor, aprendendo de tudo e gravando tudo. E é justamente nessa época em que muitos comportamentos, traços da personalidade e base moral são construídos. O que é construído e absorvido nessa época é difícil de mudar, tá? Então, este é o tamanho do problema. Como você convence uma pessoa que foi criada a vida inteira dentro de valores que priorizavam vida acadêmica, faculdade, a constituir família? Como ensinar uma pessoa que se divertia o tempo inteiro, só gastava consigo mesmo, todos à sua volta se dedicavam apenas a ela, ou quase que de forma exclusiva a ela? Como você convence essa pessoa a sacrificar prazeres para ter filhos e gerir uma família? A não comprar tudo o que quer e sair viajando por aí? Porque tem que pagar o colégio do filho, tem que comprar roupa, comida para a criança. E, convencendo ela, como ela vai fazer isso? Se ela também, não sabe furar uma parede, trocar uma resistência do chuveiro, desentupir uma pia, limpar a caixa de gordura. Se ela nem sabe dar um ponto de costura. Se rasga o edredom, qual é a solução? Compra outro. Não sabe fazer um arroz. Pô, tem uma história maravilhosa, pô. Assim que eu casei, a minha esposa, ela disse para mim que ia fazer um peixe no jantar. Aí quando ela chegou, quando chegou ali a hora do jantar, e eu comi, percebi que ela tinha feito o frango. E não percebeu. Ela não sabia cozinhar. Ela não foi criada pra isso. Ela foi criada pra fazer faculdade e trabalhar. Só. Não sabia a diferença entre um frango e um peixe cru. Não, ela ainda meteu assim, sei lá. Tava congelado, Não dava pra ver a diferença. Não percebi. Assim, e na hora de fritar, não sentiu o cheiro? Loucura. E eu também já dei mancada, Como foi no caso no dia que o disjuntor do chuveiro desarmou, Porque a madame tava tomando banho quente. Aí eu achando o quê? Cortaram a minha energia, mano. Cara, cortaram a minha energia. Light desgraçada. Aí, o que eu fiz? Cara, minha conta deve estar atrasada, ou então, esqueci de pagar, Dá no mesmo. Aí o que eu fiz, Fiquei o dia todo sem energia, paguei a conta 2 vezes, quando na verdade era só armar o disjuntor novamente.
pô, é fogo, cara. Ali eu percebi que não bastaria apenas aprender sobre a alma humana, né? Mas eu teria que entender um pouco sobre o, sei lá, o Lorenzetti Top Jet 3. E novamente, eu, assim como minha esposa, não fui criado pra ter filhos, mas apenas pra estudar. Aliás, alguém tem história boa de casado aí, né? Ou morando sozinho? Pô, conta aí nos comentários, pessoal. Vou gostar de ouvir. Compartilhem, sem vergonha. Com isso tudo, eu quero dizer que vocês não devem se cobrar muito, se comparar muito. Ai, meu pai na minha idade, ele já tinha uma casa, 2 sítios, 8 filhos, 3 amantes. Tipo assim, pô, tá, meu querido. Mas na época do teu pai, o real estava de 1 para 1 com o dólar. O mundo era outro, tudo era diferente, a cultura, a educação, a forma da criação. Não faça isso. Você vai desesperar. Fiquem calmos, avaliem suas condições de maneira verdadeira, sincera e busquem o amadurecimento, que é a chave para a saúde mental e uma vida bem-sucedida. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que compartilhem esse vídeo e deixem um like para fortalecer e para que este vídeo chegue a mais pessoas. Beleza? Fiquem com Deus e até mais.